Ok, então, questão 174 de matemática, Enem 2019, caderno azul. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante dessas. Ó, aqui a gente já tem uma coisa muito importante, ó. Ficar equidistante destas, tá? Então ele apresenta outras duas informações, tá? Aqui no gráfico ele fala que o ponto 1, 2 ali são as câmeras 1 e 2 e ele quer colocar uma terceira câmera que fique equidistante desses pontos. E aqui, Uhum. ó, 5 relações estão coordenadas, x, y, das posições onde a câmera 3 deverá ser instalada. A relação escolhida pelo instalador foi. Nessa questão aqui, ela envolve geometria analítica. Então, como ele falou equidistante, a gente vai traçar uma reta aqui, desses dois pontos, dessas duas câmeras, e equidistante, ou seja, bem no meio, né? Teria que ser bem no meio aqui. Seria esse ponto aqui. Só que, como ele deu várias retas aqui, para a gente descobrir qual que vai ficar a câmera, não necessariamente vai ser Uhum. esse ponto, né? Esse ponto é um dos pontos possíveis. Então, para a gente saber realmente qual que vai ser o ponto, a gente teria que traçar uma reta bem aqui no meio, que seria uma reta da mediatriz. Essa é a reta que ele vai querer. E aí, como é que a gente acha essa mediatriz? Bem, primeiro a gente precisa achar esse ponto aqui, do meio, e usar uma equação da geometria. Ó, primeiro a gente começa a achar o ponto médio. Como é que a gente faz o ponto médio? Só deixa eu colocar os pontos aqui. Ó. A câmera 2 tem o ponto x igual a 2 e y igual a 4. A câmera 1 tem o x igual a 3 e o y igual a 1. Então, para a gente achar o x médio, né, seria o x da mediatriz, né? É a média Uhum. aritmética do ponto 1 mais o ponto 2 do x, né? No caso, 2 mais 3. Né? Esse ponto aqui com esse aqui. Né? E divide por 2. Isso vai dar 5 meios, que vai dar 2,5. Agora, para o y é a mesma coisa. A gente pega, então, aqui o 4 mais o 1. Também vai dar 5. 5 meios, no caso. 2,5. Só que, como que a gente acha esse coeficiente? Tem uma propriedade que a gente usa assim. Essa reta R aqui, eu vou dar um nome aqui, reta R e reta M. A reta R, ó, MR. M é o coeficiente angular. A gente faz a variação do y dividido pela variação do x, para a gente achar o coeficiente. Então a gente pega essa reta aqui, né, que é a reta que eu estou fazendo, variação do y, então seria 4 menos 1 e 2 menos 3. Então isso aqui daria 3 e menos 1. Deixa eu colocar aqui embaixo, então. Ó. Daria menos 3, o coeficiente da reta R. Aí, para achar o coeficiente da reta M, MM é o inverso do oposto da reta R. Então, aqui daria menos 1 dividido por menos 3. Daí dá 1/3 positivo. Agora, esse 1/3, a gente vai usar aquela equação, aquela fórmula lá, para achar a equação de uma reta. Essa aqui, ó. Que eu chamo ioiô michoxô. Essa aqui. Então, para eu achar o coeficiente dessa reta aqui, tipo a equação dessa reta aqui, ó, a gente vai precisar do ponto aqui, que foi o que eu achei, né? Que é esse 2,5 e 2,5, né? Eu vou colocar Uhum. aqui só para 2,5, 2,5. Ó, x médio, y médio.
Então a gente substitui aqui, ó, y menos y do ponto, que é aquele 2,5. O m é o coeficiente angular da reta que eu acabei de achar aqui, essa aqui, ó. Então eu coloco aqui, né? 1/3 vezes x menos o x do ponto de novo, que é o x do ponto médio que eu achei. Multiplicando aqui, ó, 3y menos, aqui vai dar 15, vai dar 1,75, tá. Aqui vai dar x menos 2,5. Aí 13y vai ser igual a x mais 7,5 menos 2,5. 3y será igual aqui, ó, x vai dar x mais 5. Isola o y. Coloca aqui, então, x sobre 3 mais 5 sobre 3. Essa é a reta que ele quer. Essa aqui, não. Essa aqui também, não. Essa aqui, não. R4. Então, o R4 é a equação que ele queria. Essa é a reta que vai ficar equidistante. Então, a câmera vai ficar nessa reta, nessa reta que eu acabei de achar. Tem um outro jeito também que dá para fazer. Não sei se... Só que assim, tem que conhecer ele, quer ver? Tá. Ele quer esses dois pontos, né? A gente dá C1, é câmera 1, que é 3 e 1. Aí dá C2, que é 2 e 4. Dá para você fazer, né? Você colocar essa equivalência, né? Já que ele quer equidistante, a gente pode pegar um novo ponto, vamos colocar aqui distância. A distância C3, C1 tem que ser igual, né? A distância C2, C1. Ele quer essa mesma distância. Então dá pra a gente colocar isso aqui assim, né? X. Mais é famosinha, tá? Beleza? Meio que você comparando essas duas distâncias. Aí tudo isso aqui, a gente, já que está dos dois lados, tá. Na verdade, tinha esquecido isso aqui. Tá, mas como está dos dois lados, aqui eu já tinha feito direto. Então, isso aqui você pode cortar. Tá. Aí você vai desenvolver esses produtos notáveis. Depois que você desenvolver os produtos notáveis, né, você vai chegar nisso aqui. 9, tá certo. Y quadrado, N2y, mais 1 é igual a y quadrado, menos 4x, mais 4. Menos 8. Mais 16. Beleza? E você sai cortando, né? Você sai cortando. Ok? Ele vai cortar. Esse aqui vai passar para cá, vai para 2x. Vou cortando tudo já. X tem esse. Esse, então corta aqui, porque esse aqui passar mais, então 2x. Menos 2x, na verdade. Y menos 2, menos 6. Vai virar mais 6. Então, deixa eu cortar aqui. Tá. Mais 9, 10. Menos 16. Menos 10. Zero. Então, pode dividir tudo por 2. Então, menos x mais 3y menos 5. Pô, você já achou a equação que você precisava. Né? Achou a equação que precisava? Né? Aí dá para você isolar o y. Pô, se eu isolar o y, vai ficar lá.
y, né? Vai ficar x mais 5 por 3. Isso aqui é igual a isso. X sobre 3 mais 5 sobre 3. Você usou a distância entre dois pontos, bem dizer a fórmula, né? Tá? Legal, é mais direto. 106. 63. Cara, essa aqui, como ele te deu lá, né, a lei de Hubble, e você percebe que tem uma proporcionalidade, tem uma constante ali, né, entre a velocidade de afastamento, né, e a distância da Terra, tá? E aí, essa segundo, assim, vamos colocar certinho, para depois não confundir. Tá, esse aqui que ele te deu, né? Tá. Então, dá para você ver aqui que essa velocidade de afastamento, né, você pode pensar nela assim, que é igual a esse HO, né, vezes a distância, né, certo? Porque ele fala lá, quer ver? Velocidade de afastamento das galáxias distantes pela detecção da luz emitida pelo sistema. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia, em quilômetros por segundo, é proporcional à sua distância até a Terra. Então, a velocidade, né, ela vai ser proporcional. Beleza. Então, vai te dar lá, vai ser proporcional. Aí também ele fala do megaparsec, o MPC. A constante de proporcionalidade é uma constante de Hubble. E seu valor mais aceito é 72 km por segundo, MPC. Né? Então, aí você pega e você chega nisso aqui, que é distante, mais a constante é igual a velocidade. Certo? Tô confuso? Tudo de boa? Certo. Muito bom? Tá. Vamos lá. Daí, o que você tem que fazer? Né? Você achou isso daqui, da distância, e aí você pega os dados anunciados. Então, a velocidade, 1440 quilômetros por segundo, é igual a 72 quilômetros por segundo, MPC, vezes a distância. Tá. Aí, né, se nós formos usar aqui, tá, isso aqui você passaria lá dividindo, então você pode cortar isso aqui com isso aqui, tem dos dois lados, né? Beleza. Então, vai ficar isso aqui, 1440 a 72 PC vezes D. Tá? Aí ele te dá quanto que é esse MPC. Ele te dá que é 3 vezes 10 não é 16. 3 vezes 10 é 16. Exato. Aí. Tá. Só que ele só dá o parsec, né? O prefixo Exatamente. Aí você M. tem que usar. Eu tava olhando Isso, ele aqui só dá o agora. parsec mais da 3 vezes 10 a 16 vezes 10 para a 22. sexta. Uhum. Uhum. Ixi. Isso é em metros. Tá, 22, tá, dividido por 3 é 9, então vai dar 6, 2. E corrijam se eu estiver errado. 4. Uhum. 10 para 22. Certo? Sim. Esse aqui é o Mzinho já poderia estar lá, né? Beleza? Sim. Daí, a gente já dividiu? Vai começar a dividir.
1440. Eu vou aqui depois. Atenção. 10. Tá? Fazendo o cálculo por heptons. Dá 60, né? Isso. Sim. No final vai dar 6 vezes 20 watts. Isto. Eu fiz assim também. Tinha que substituir e não errar a unidade no final ali. Ah, Foi você que escolheu essa questão? Foi. E assim, eu acertei essa questão, certo? Só que por ela ser muito, como é que eu posso dizer? Conteudista, eu achei ela um pouco conteudista, ter que saber sobre cada uma dessas coisinhas, tanto de Sêneca, de Pitágoras, de Santo Agostinho, né? E aí eu queria saber o que que excluiria, tá bom? Porque assim, na hora que eu fiz, eu só marquei a letra E, que por acaso foi a resposta certa. Eu só marquei a letra E porque fez sentido com o que eu já sabia, entendeu? Tipo, foi o único que eu conhecia bem dali, fora Platão, né? E aí eu fiquei, tá, isso daqui cabe. Tá falando de lei, tá falando da razão, né? E tudinho, o conceito de bem comum cabe aqui. Mas eu queria só que você desse uma palhinha sobre essas outras alternativas para que eu conseguisse resumir e saber como excluir elas. Ele limita, né, o filósofo com um termo. Provavelmente é algo marcante do pensamento daquele filósofo. Só dando assim um pouco de contexto, né, que é mais ou menos o que interessa ali na questão. Quando a gente chega na Idade Média, há ali, principalmente com o Iluminismo, o Renascimento, aquela visão de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Considera que foi a partir disso, quando você usa esse termo, um período que não teve produção científica. O que é errado dizer, porque houve sim. Ali tem um contexto de censura também, porque religiosidade era o elemento mais importante, era o elemento que dava ali poder muito grande e que, querendo ou não, era o que pedia o que seria visto, o que seria contado. O que não significa que outras pessoas deixaram de produzir nesse período. E as universidades, elas vão ter ali um crescimento maior no que diz respeito à Idade Média, porque a igreja ela também vai ter essa participação maior ali na produção do conhecimento. A gente vai destacar o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, né? Vão trazer aí, vão recuperar elementos da tradição grega, né, filosófica, como Aristóteles e Platão. No caso de São Tomás de Aquino, ele vai retomar o conceito do Aristóteles, na medida em que ele vai unir a fé e a razão. Para ele, há a necessidade de exercitar essa razão, exercitar esse pensamento racional, considerando que uma coisa não exclui a outra, assim como uma não é necessariamente o oposto da outra, mas são ali aspectos que podem ser complementares. De algo. E exatamente pelo contexto, porque das que estão aqui, julgaria ela e o da letra A, que é o pensamento idealista do Platão, como os mais fáceis de você conseguir fazer associação, né? Por exemplo, o do Sêneca, do Pitágoras e do Agostinho já teria ali uma dificuldade maior para mim saber especificamente o que viria a ser o termo. Mas, por exemplo, no caso ali do pensamento idealista, do Platão, é aquela ideia de que o nosso conhecimento sobre a matéria, ele precisa seguir aquele conhecimento verdadeiro, que é obtido pelo intelecto. Então, o mundo das ideias, então vai ter aquela ideia lá do mundo das ideias, né? Onde a gente vai ter ali essa compreensão da realidade como conhecimento que eu preciso garantir, porque ele seria o conhecimento verdadeiro. Então, isso seria basicamente a letra A. A ideia do conformismo estoico, em relação ao Sêneca, assim, a ideia do conformismo em si eu não sei explicar completamente, mas o estoicismo sim, né? É a ideia de você aceitar o mundo
olhando para ele como ele é. Então, é algo ordenado, é algo racional. Então, deve ser, né? Então, a ideia do conformismo pode ser que a gente não consiga direito, mas se a gente for pensar nessa coisa do conforme, né? O que está se conformando com base na realidade, dá para ter esse entendimento. O que não conversa com o que foi falado ali na texto, né? Para a gente relacionar essas duas visões filosóficas. Em relação a Pitágoras, aí a gente vai retomar lá aquela parte inicial ali da filosofia, com aquelas escolas, né? E é ali no pensamento pré-socrático, é isso? Sim, pré-socráticos. É, Isso, pronto. eu tinha respondido aqui mutado. Eu também. Pitágoras já vai ter, assim, em termos de tempo, né? E até mesmo de abordagem, um pouco distante ali do São Tomás de Aquino, até porque os pré-socráticos eram ali aquela filosofia que estava em busca desse entendimento da origem das coisas, sabe? O que rege o universo, o que rege ali a que é, né? Então ele estava mais preocupado assim para essa origem do que necessariamente a questão assim da relação humana, que é algo que, por exemplo, vai ser mais abordado já ali no Sócrates, né? Ali chegando no Aristóteles, Platão. Então, essa evolução do próprio pensamento da filosofia. Até porque lá no Pitágoras, a gente vai ter algo que ainda está dentro daquele contexto de conflito com o mito, né? A ideia de explicação das coisas. Então a sociedade está nesse processo de transição ali. Então, por que nós estamos aqui, né? De onde a gente vem? Essa busca ali para entender o que seria essa substância fundamental. Cosmogonia não é aquela que, tipo assim, você explica Então, acho através que dos deuses a cosmogonia é criação do tipo. universo? Não, eu acho que Não é a cosmogonia tem a logia. ver tipo com a formação a parte assim celeste, o sistema, não é Isso. não? É, tanto que, do que eu É lembro, porque né? Tem a tipo cosmos cosmogonia e a de partir da universo, cosmogonia vem a arqué, gonia, que é a gênese. cada coisa. Isso, Não, exatamente. a Arquê eu acho que vai ser cosmogonia nesse é o que usa, sentido um pouco pra- ela explica através dos mitos mesmo. Ela explica por meio, por exemplo, o Deus tal pegou e fez isso e assim foi criada a Terra. É a cosmologia que explica através da realidade, Teologia. né, como meio de Isso. teorias. Ah, porque tem, Certo, tem até é. ali na é. parte do mito, né? Tipo, eu gostava assim, mais jovens, a parte de mitologia grega, né? Eu lembro que eu comprei um livro que era assim, não sei o que, os mitos. Tem muito aquela coisa de, por exemplo, tal deus está relacionado com um planeta, né? Um sistema ali. Então você vê essa mistura, né? Essa mistura ali de conhecimentos para tentar explicar a realidade. Você pode até Essa é associar, por exemplo, gonia pode com falar. a parte biológica mesmo, né? O gonia, né? Quando a gente pega a parte Exatamente. de embriologia ali, o gonia já entra nessa vertente. Você explicar através desses mitos, né, como se o homem tivesse criado, né? Um deus ele tivesse criado de alguma forma, um nascimento em si. Né? A logia não, ela tem que explicar de forma racional, né, como aquilo funciona. Que aí seria já o estudo, né? O logia. A letra A E. letra E, né? Questiona ritos católicos, evidenciam práticas ecumênicas, elitizam manifestações populares, valorizam conhecimentos escolares, revelam permanências culturais. O estranhamento do autor diante da cerimônia relaciona-se ao encontro de temporalidades, que, cara, tá, vamos ler o texto, porque ele fala de temporalidade, né? Ele quer essa relação de tempo, encontro de tempos. Então, uma pessoa, vamos dizer, de hoje, né, o quanto isso passou e isso continua. Né? Lembro, a propósito, uma cerimônia religiosa que assisti na noite de Santo Antônio, em 1975, quando presente é uma festa em honra do padroeiro. Lá, a coisa assim, bonita e simples, até que, recitadas as 5 dezenas de Ave Maria, seus Padre Nossos, chegou a hora do remate com o canto da Salve Rainha. O capelão começou a entoar nesse instante o hino à Virgem, em latim. Tá? E o que eu estranhei foi seguido de pronto, sem qualquer hesitação com os presentes. Depois veio o espantoso para mim. A reza, também entoada, de toda a extensa ladainha de Nossa Senhora, igualmente em latim. Eu olhava e não acabava de crer. Aqueles caboclos que eu via mourejando de serventes nas obras do bairro estavam agora ali, caipirando lindamente a poesia medieval do responso. O que ele pede é realmente, assim, que continua do tempo. O que ele está estranhando? Pô, uma língua que era falada lá na Idade Média,
ou antes, né, antes disso, mas ele faz uma relação aqui com a Idade Medieval, né, e que ainda continua, né, na cerimônia. Então, isso é estranho, porque não faz mais parte da realidade, né. Ele até, beleza, ele fala da prática econômica, né, mas ele não evidencia isso. O que ele traz? Ele falou, cara, como é estranho, né, o povo de hoje, às vezes, cara, às vezes, por exemplo, não sabe ler e escrever ali, mas está falando latim. Ele não fala ler e escrever, mas, pô, o pessoal tá ali na rua, não sabe conversar latim, mas está falando latim na igreja. É. Então, isso é muito estranho para ele. Não o culto no Eu total, a acho prática que, ecumênica. eu acho que o que eu sempre leio, e porque já é a segunda vez que eu faço ela e a segunda vez que eu erro a mesma coisa, é que eu foco ali naquela parte, até fica grifado toda vez. Eu olhava e não acabava de crer. Aqueles caboclos que eu via morejando de servente nas obras do bairro estavam ali agora acaipirando lindamente o medieval. Porque do texto aqui que diz da dialética da colonização, né, a fonte, pra mim, ele tá falando, querendo dizer que a Igreja Católica coloca isso como prática, entendeu? Tipo, nos seus cultos, nos seus ritos. Então, mas assim, e a Mas, temporalidade? pois é, não é uma marca de temporalidade, né? Uhum. O que é a marca de temporalidade é isso. O servente que ele viu ali estavam agora ali carpinando, né? E a poesia medieval, a língua medieval, o latim em si. Aí ele fica assim, por que esse povo está falando latim, sabe? Eles nem sabem conversar latim. Por que eles estão falando latim? Por quê? Esse tempo. Por que até hoje a missa, esses ritos, é em latim? Né? Por que a gente permanece? Essa temporalidade, o que permaneceu no tempo, nesse culto? Boa tarde, Vou doutora focar na Lívia. temporalidade. É, cara, esse denunciado, beleza. É aquele negócio. Ele fala da prática ecumênica, fala. Mas é o que a questão está pedindo. Ele fala, tem alguma relação com a temporalidade? Às vezes a gente marca porque as outras parecem confusas. Mas aquela tá certa, né? Não tá falando nada. Ele cita aquilo. Mas é o central do texto e é o que o enunciado fala para você destacar. Né? Dá pra gente pensar na ideia do próprio sincretismo, né? Muito forte no Brasil. Uhum. Então, essa mistura, essa influência ali de manifestações que não sejam só da questão religiosa mesmo, né? Mas, por exemplo, que envolve ali a questão da fé das pessoas. Eu lembro que eu não sabia disso, mas uma vez no MasterChef teve uma prova e eles tinham que cozinhar com alguns ingredientes obrigatórios. Eu acho que isso era em Minas Gerais. Eles tinham que fazer um almoço. E um dos obrigatórios era ora pro nobis. E a chefe que apresentou, ela explicou, né, que o ora pro nobis vem da expressão em latim, então é orai por nós. Então a pessoa ali que cultivava, né, era uma planta que foi muito utilizada principalmente em períodos de escassez. Ela é nativa da América, né? Então muito provavelmente os indígenas já cultivavam bastante tempo antes ali da chegada dos colonizadores. Né? Então a própria ideia do ora pro nobis, né? Orai por nós, a ideia da planta, que era o que tinha ali para aquela pessoa comer, se associa, por exemplo, ao orai por nós. Então há uma súplica, né? Há um pedido que a pessoa faz. Até mesmo um exemplo disso nas próprias festas juninas, né? Que tem essa influência muito grande, né? E tem muito sincretismo ali. Então, os elementos que tem ali questão do tradição ali católica, vindo de Portugal, principalmente ali nos Três Santos, né? Então, ali homenageados no mês de junho. A própria questão do próprio estilo da dança, inclusive acho que isso já foi questão de Enem, a prova de linguagens que falava de termos próximos ali de um vocabulário em francês na festa junina. Então, esse sincretismo aí que está ali atrelado. Então, é exatamente como se fosse um encontro de temporalidades, né? Algumas coisas permanecem e outras provavelmente vão permanecer. Por quê? Por conta desse sincretismo que foi tomando forma ali no Brasil e que provavelmente tem várias coisas. Não à toa a gente encontra termo em latim em muitas coisas. Por exemplo, no meio jurídico, né? O João até pode falar sobre isso depois. Você vê muitos termos ali, tem ali a própria mesma ali em outras áreas, né? Então tem essa temporalidade que ainda está muito presente. É bem interessante. Olha, essa questão foi uma que me deixou em dúvida entre duas. Quando eu li, eu fiquei entre A e C. Só que lendo o texto,
eu fui de C. E até teve uma outra amiga que me mandou essa daqui de dúvida, ela não veio hoje, disse que não ia dar, a Isabelle, e ela ficou em dúvida entre a letra E também, porque o primeiro texto fala sobre situação financeira, sobre investimentos e tal, mas é só distrator mesmo, né? Uhum. Qual que você marcou? Você ficou em dúvida entre qual? Eu fiquei entre A e a C. Aí, porque assim, eu leio, né? Mais assim por cima, e aí depois eu leio com calma, sabe? E aí, quando essa coisa da OTAN, aí eu vi já era que, tipo, OTAN na Síria, e aqui a Alemanha, a OTAN, aí eu fiquei, pode ser países membros, sabe? Que eu fiquei uma pulga atrás da orelha, mas aí quando eu fui lendo assim, aí eu fui vendo o cenário, o geopolítico mesmo. Uhum. Criação de investimentos financeiros, solução de riscos e tudo mais. Qual foi mais assim a dúvida de vocês? Sim, tem, como a Carol falou, tem um distrator aqui. E outra, no próprio enunciado, ele pede, né, são resultantes da transformação. Então, ele quer a causa. Por que que muda? Por que que ela tomou atitude diferente ou age de forma diferente? Então, às vezes, esse resultante pode ser, a galera pode confundir um pouco, né, com o próprio texto, que ele fala realmente de parte financeira, ou então da própria atitude dele ali no segundo texto. Beleza, tá lá. Mas, agora, o que faz ele agir de forma diferente é realmente esse cenário geopolítico. Né? De que lado ele vai estar, o que, que ele vai defender. Porque a OTAN ela tem seu próprio interesse. O interesse dela é dos países membros. Né? De que lado os países membros vão estar. E, João, sabe o que eu pensei também? Eu não sei. Hum. Tipo assim, como também de ter um certo preconceito em relação ao Oriente Médio, sabe? Uma xenofobia entre os países membros. Será que isso existe? Pode existir hoje, mas existia antes. Porque até tem alguns discursos que falam dos filmes. Analisando essa questão do preconceito contra o Oriente Médio, contra descendentes de lá, pelos filmes de Hollywood. Então a gente vai saber mais do que isso. Que você pega lá, não sei o que lá nas Arábias, não sei o nome do filme lá. Pô, os caras acham muito bonita a cultura. Você pega os filmes mais antigões, acham bonita a cultura, né? Elevam aquilo, né? Nossa, beleza, bonito e não sei o quê. Agora, de um tempo depois disso, um tempo pra cá, não. Já tratam isso realmente como bandidos, como terroristas. Eles vão aparecer como os vilões nos filmes, né? Então, a forma como... nós sabemos que o livro é usado para, né, Então, eu pensei trazer a justamente ideia dessas mesmas. de terrorista, né? De homem-bomba, essa... Mas isso não é, por exemplo, assim, a motivação inicial, né? A causa de tudo isso. A causa de tudo isso é realmente que lado a OTAN vai ficar. Ela, dessa vez, ela vai ser a favor do Oriente Médio, ela vai ser contra. Sabe? Ela vai ser a favor da Alemanha, vai ser contra. Né? Porque a OTAN realmente é um grupo, né, com um tratado militar. Eles vão se defender. Então, de que lado que a OTAN vai estar? Sim, eu tô tentando te passar o que me gerou na dúvida entre A, mas eu marquei a C pensando nisso. Mas... A composição. Eles estão lá dentro, né? Mas o que faz eles entrarem na OTAN? Por exemplo, por que os Estados Unidos queria que a Ucrânia entrasse? Quando que eles deixam o país entrar? O Brasil queria entrar, né? Então é isso. Vai ser mais tanto o interesse militar, né? Às vezes, mas é um país que não tem o exército é muito fraco, tá? Mas a geolocalização dele é top, sabe? Ele é muito perto, vamos dizer assim, ele faz fronteira com a Rússia. Pois era o caso da Ucrânia. O maior interesse deles lá era fazer fronteira. Fechar. Tem isso também e mais uma parte de bases militares lá. Mas o interesse deles é esse. A geolocalização já é muito... Opa, traz pra OTAN, sabe? Ou então, realmente, tem um exército muito forte que quer entrar. Opa, vem pra cá. Mas, geralmente, é geolocalização e esses outros interesses. Ou, né, algum avanço militar muito grande, isso. Né? Agora, por preconceito, não vai ser vantagem. Eles vão deixar um país do Oriente Médio entrar. Não, peraí, não gosto deles. Não, se trouxer benefício, qualquer um, sabe? Me trazendo benefício. Justamente, ele falou, quando é conveniente. Exatamente. Geolocalização é isso. Geolocalização, pô, eu tenho um míssil que, sei lá, né, que tem até certa distância. Beleza, então eu preciso de um país lá perto para poder atingir meu inimigo. Fazer um tratado com ele, poder criar uma base lá, ou que ele deixe meus navios aportarem lá e tal. Exercícios militares, que como os Estados Unidos faz direto com o Brasil, é uma demonstração de força. Sabe? Vem aqui fazer exercícios militares, falar, galera, eu tô de olho na América do Sul.
sabe? Fica de boinha aí que eu tô de olho. Questão 07. Debate. Linguagens. Debate. Olha, essa questão, eu não sei se eu deixei passar alguma informação, mas eu fiquei em dúvida entre 3 alternativas. A Três. 7 foi. Fiquei em dúvida entre a A, a B e a D, e aí eu marquei a B de bola. Mas eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? E alguém me explica, por favor, porque a minha interpretação é uma falha grande, e aí eu queria só identificar aqui o bagulho. Cadê? Acho que tá todo mundo meio lendo ela, o David já tá lendo aí também. Eu fiz, mas se alguém Manda quiser- bala. Não, mas se alguém quiser comentar, pode falar. Eu também, Carol, eu li a primeira vez, também tem problema de interpretação, e aí então eu fico mais assim, aquele olhar, vamos dizer assim, pra pegar tudo e tentar conectar. E aí o que me ajuda bastante é ver tipo, a primeira palavra. Então, redimensiona, transfigura e atenua. Então, aí o transfigura, quando você lê o texto, não tem uma transfiguração. Então, por isso que eu já. Porque às vezes essa palavra dá um gero, assim, erro. Só que às vezes o cotidiano da internação, pelo poder de se emocionar, pode ter isso ali no texto. Só que é a primeira palavra. Então é por isso que eu risquei transfigura, porque ele não tá transfigurando esse cotidiano. Tanto que foi o que me fez. Critério de exclusão. Eu fui olhando pra primeira palavra, porque quando eu tava lendo o resto, eu fiquei, cara, tá certo. Uhum. Aí eu fui indo pela primeira mesmo. Sim, mas é isso aí também que eu faço, porque eu errava muito disso, porque eu falava assim, mas isso aqui tá certo. Só que aí o João, muito assim, de ajudar, e falava, nossa, João, eu sofro. E aí ele, não, ó, sempre tem. E aí tudo que ele foi me ensinando, eu fui tentando colocar em prática. E hoje, nossa, sim, melhorou bastante a minha interpretação. E aí, então, tipo, eu fico muito assim na primeira palavra e também no direcionamento. Então, às vezes, eu leio de novo o comando e vejo, não, agora faz sentido. Exatamente. Exatamente. É aquilo que eu sempre indico. Começar pelas alternativas e quando tiver essas palavras-chave ali, eu atenuo, redimensiono, só grifa, sabe? Aí você fala, tá, mas o que o texto está fazendo? Né? Exatamente como o Rafa falou. Não tem nada a acrescentar. Exatamente isso. Aí você consegue realmente diferenciar, sabe, uma da outra. Eu acho Tem que é uma E é questão que que eu atenuar, ele tá marquei. diminuindo o sofrimento, e sim Sim, mostrando de um olhar diferente, né? eu Você acho ia falar, que Carol? o objetivo de marcar essa questão, tipo, pra colocar aqui, era pra conseguir dicas de interpretação. Porque realmente foi a única que eu bati muito, muito, muito cabeça. Que eu fiquei em dúvida entre 3, eu fiquei, agora tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Uhum. Mas faz sentido. Eu fiquei entre a B e a D, que eu sempre fico em duas, assim. E aí, eu assim, mas por quê? Tanto que uma é de ser emocional, outra é sensibilidade, né? Utilizando palavras assim meio diferentes, né? Sinônimos. E aí eu falei, tá, mas tá redimensionando ou transfigurando? Aí onde eu. Que aí eu desmarquei a D. Sim. Quando eu peguei essa questão, eu também, assim, fui nessa do transfigurar e eu iria nela, né? Mas porque eu, assim, confundi o transfigurar com o transpor. Que é tipo assim, transpor é você sair daquela realidade, é você ir além. Não é o caso do transfigurar, porque o transfigurar seria tipo uma conversão, sabe? Eu vou converter isso naquilo, eu vou transformar isso naquilo. Então, eu fiz assim uma leitura bem rápida e eu vi que esse transfigurar, eu adotei ele no sentido de transpor, sabe? De transgredir, de ir além, de sair daquela situação. E dando assim um foco ali no enunciado, ele já deixa muito claro que é o diário da autora. Então, a captura daquele momento é feito através dela, né? O que é subjetivo para ela. Não tem como ela atenuar essa realidade, porque ela fala ali, ó, é uma mulher descalça, suja, gasta louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e ela demais. Então ela deixa muito claro que é trágico, mas apesar do trágico, existe a beleza que ela enxerga ali no canto daquela outra mulher. Aí, por exemplo, quando você vai para B, ela fala o redimensionar, então é como se fosse uma postura de uma postura, né? Porque o re, né? Então ela adota uma nova postura ali em relação a algo que ela já tinha. Naquele cotidiano que ela tava, não tinha como ela mudar ele, sabe? Não tinha como ela mudar, por exemplo, a ideia assim do sofrimento, porque isso é uma coisa pessoal. O que levaria também a pensar de novo
na D, quando ela diz transfigura o cotidiano da internação. Na verdade, ela olha ali para aquele cotidiano da internação com um outro olhar, é uma nova perspectiva. É muito mais coerente com a ideia do redimensionar. A própria ideia da sensibilidade é subjetivo, né? O que ela olha ali e como ela enxerga isso. Então, o que faz sentido para ela a partir daquele contexto que deixa de ser um lugar, as pessoas estão ali reclusas, isso e por aquilo, e se transforma num lugar onde ela identifica beleza, apesar de tudo que existe nele. E assim, eu já peguei essa questão outras vezes, e também era o tipo de questão que toda vez eu marcava uma diferente, achando que estava acertando, mas errava. Ela tem assim essa. Assim, você dá uma lida nela com atenção e a estratégia é bem interessante mesmo de olhar pro a palavra-chave, né? O verbo ali, né? Ele redimensiona, ou ele. Isso, por exemplo, logicamente, no primeiro passo, você lê realmente as alternativas inteiras. Você vai conseguir eliminar alguma. Agora, quando você estiver em dúvida entre as duas, essa palavrinha-chave, o Enem gosta muito disso, é para você ver qual que é o seu nível de interpretação. O que ele está fazendo, não só o que ele está dizendo, mas ele está afirmando. Às vezes vai vir um afirmar, ou um exaltar, ou não sei o que. Ele vai usar várias palavras. O que ele está fazendo? Que forma que ele está falando com você? Da onde que ele está fazendo, né? O que ele quer passar. Então, essa é a primeira palavrinha. Pode ver que tem várias questões que ele usa isso. Vários verbos assim, diferentes. Questão Questão 14. boa. E quem pediu essa? Tá legal. Só evidência. Como o Enem quase não gosta desse autor, né? Quase nunca tem Nem um ele. pouco. Não, Só todo, nem. maravilhosos. É louco. Cara, deixa eu pensar aqui. Eu não sei em qual a Camille pode ter ficado em dúvida, porque finalmente uma que, assim, foi bem clara pra mim. Então, foi direto na humanização da presa, em contraste com o desdém e ferocidade do homem, né? Que vai evoluindo, né? O texto vai evoluindo realmente com esse pensamento. Mas talvez ela possa ter ficado em dúvida na letra B, a dinâmica do ataque, da fuga, da luta pela sobrevivência, porque realmente tem algumas falas dos animais aqui, né? Tipo, demonstrando os animais tentando fugir dessa. Aí os bichinhos assustados, o tatu que se agarra no chão, né? Uhum. Isso pode ter confundido. Mas, conforme fui ensinada ainda há pouco, o que é pedido na questão, né? Tá dizendo o narrador empresta à cena uma expressividade. E essa expressividade foi apoiada no quê? A humanização dos bichos. Eu tô falando igual os mineirinhos daqui. Eu tô do nada pegando o sotaque dos outros. Mas é isso, contribuam, que eu fico com vergonha. Foi excelente. Excelente. Assim, acho que se for para contribuir, é só falar realmente os trechos, mas não tem nada a acrescentar. Que aí ele fala, né? O tatu que se agarra no chão, dando guincho, explicando disso. O coelho que mesmo até quando dorme todo o tempo, sonha que está sendo perseguido. Então ele dá essa humanização para o animal mesmo. Nesses trechos você vê bem essa característica mesmo. E foi um texto, assim, eu tive dificuldade de ler, porque me deu uma ânsia aqui, tipo, no finalzinho dele falando que os homens empurravam com a vara de ferrão, com pancada bruta, o tamanduá que se acordava. Eu fiquei, meu Deus do céu. E quando eu li esse trechinho, só me confirmou ali. Eu fiquei, não, é isso aí, tamo muito bruto. Acho que ali no texto, né? Interessante porque você tem esse contraste que não é só na humanização, mas, por exemplo, a forma como ele descreve muito bem, ele dá nome a que bicho é esse, a que animal é esse, né? E ele dá a ele essa característica humana. Então, uma coisa ali, uma figura de linguagem, talvez uma personificação, prosopopeia ali. Então, tem muito isso dentro do texto. Ou ele também flerta um pouco ali com a fábula, dando ali essas características humanas, mas não está se encaminhando ali para uma moral. As coisas ficam, assim, nas entrelinhas, né? E você vê, por Não. exemplo, ele deixa muito claro, o tatu, coelho, em contraste com os homens. Então, tá tudo muito geral, tá tudo muito... Tem especificação, mas os animais não, eles estão especificados.
Até mesmo assim, questões de estilo do texto, ó, se você percebe ali, e foi uma coisa que me chamou a atenção, vê que quando começa ali a partir do soltam, ele vai dando uma sequência de coisas que vão acontecendo. Apresenta o tatu, depois os macacos, depois o coelho, depois o tatu, e aí ele para com um ponto. O tamanduá. Sabe na leitura que tem tipo uma pausa? Sabe uma pausa brusca? Então você pensa, o tamanduá. Pelo menos dá a sensação ali que é como se ele estivesse criando um suspense, como uma coisa de muito ruim fosse acontecer. E aí em seguida ele começa, tamanduá passeia no cerrado, na beira do capoeirão. Então meio que ele quebra ali essa coisa muito rápida de estar descrevendo, para. Então, ou você pensa que vai acontecer uma coisa muito ruim, ou tipo, isso deu uma pausa ali. Então, o próprio estilo do texto dele, esse elemento, poderia entrar, por exemplo, a pessoa poderia pensar isso na B, né? Na ideia da dinâmica. Eu acho que a ideia da dinâmica aqui é que ele coloca como se tudo fosse ataque e fuga. Não necessariamente tem uns que estão em fuga, né? Tem uns que estão simplesmente tentando se defender. E a própria ideia da dinâmica, eu acho que tem a ver, não sei, com aquela coisa meio de ação, sabe? Sim, o cara corre atrás do coelho e o coelho se esconde. Então poderia essa dinâmica estar indo para esse lado também ali da Uhum. ação, da luta, do contato ali entre os personagens da história. Tipo, nossa, eu nunca pensaria nisso. Tipo, o ponto que deu a pausa, que deu um suspense no tamanduá, que nos. Eu pensei, meu Deus, que legal, cara. Tipo, eu tô aprendendo muito com vocês. Obrigado, viu? Mas isso é assim, é uma Também. questão assim, eu acho também de Eu você também. entrar em conflito, eu vou usar a palavra, entrar em conflito com estilos diferentes de escrever. Porque isso começa a ganhar vida. Ah, eu quero melhorar muito nesse ponto de escrita. Observa como outras pessoas escrevem. Foi um ponto, mas eu não vou olhar para o ponto só como ponto final. O que esse ponto significou aqui? Uhum. Concluir uma ideia e deixar uma coisa assim no ar, essa vírgula aqui. Então, por exemplo, eu falo, já falei várias vezes para Lívia, para Rafa, sobre um livro que eu tô lendo que se chama O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Uhum. É um dos livros mais desafiadores que eu já li na minha vida. E eu ainda tô lendo ele desde o início do ano. Então, o estilo do Saramago ele não respeita muito os pontos, as vírgulas, sabe? É tipo tudo muito misturado. Então, você para olhar por que a pessoa escreveu daquele jeito, né? Aí, tipo, tem gente que tem a audácia de falar assim, nossa, por que eu vou ler um livro de um cara que nem gramática sabe e ganhou o Nobel? Tipo assim, como é que Pois a é. pessoa abre isso? Cara, esse aqui provavelmente foi o erro mais interpretativo mesmo, né? A questão interpretativa. Mas. Alguém quer comentar? Mas assim, eu acho que é uma questão que essas alternativas, tipo assim, todas estão certas de uma determinada forma, sabe? Se a gente for olhar bem, todas elas cabem aqui para ser resposta, só que ele tá pedindo característica do isofix, que é uma coisa específica. E a característica dele é ser mais seguro e simples de usar que os outros. Ele fala isso no segundo e no terceiro parágrafo. Então, só que as outras, ele queria pegar realmente no detalhe. Porque, ó, apresenta um esquema de fixação superior ao top não sei o que, presente em projetos de carros no Brasil. Tá, essa também é uma das opções. Só que não é a única opção de fixação. Ele tem 3 opções. Então, uma pode ser Isso. superior. Fixação superior, beleza. Tem outras 2. Aí o outro, ficar preso no cinto e mais 2 pontos e tal. Ele não é preso no cinto. Ele é soldado da estrutura do carro. Essa é correta, depois a gente fala dela. Está presente em todos os modelos de carro à venda no Brasil. Ela é uma marca. Ela deve ser comprada fora, então ela não está presente nos modelos de carro. Então, pode comprar ela. Ser capaz de reduzir os acidentes em 23% no Brasil. Uma cadeira de bebê não vai reduzir os acidentes. Ela vai proteger se caso de ocorrer. Não tem como ela prevenir. É porque ele usa o mesmo dado em cima, né? Só que ele diz que as mortes de menores de 10 anos caíram 23%. Aham. Então vai que a pessoa aqui, né, confunde. Exatamente. E não é uma característica da cadeira, né, que é o que ele pede no enunciado. Só que como você já está lendo a última alternativa lá, às vezes você nem tocou. Né? E é a C, porque ele realmente fala isso. Pode falar. A letra A, ela brinca com uma coisa que foi dita no texto, porque o texto ele coloca aqui ainda um terceiro ponto que pode ser de fixação superior atrás do encosto. E aqui ele quer dizer que a fixação é um pouco mais em cima.
A alternativa coloca que apresentar o esquema de fixação superior ao top, só que como se ele fosse maior, pelo menos eu entendi dessa forma, sabe? Tipo, superior em qualidade, essas coisas. Aí eu ainda fiquei em Exatamente. dúvida nessa daqui, mas quando eu li essa, eu fiquei, não, é isso daqui, com certeza, É. com certeza. Porque ele até fala, além de ser mais segura, é mais simples de usar que os outros modelos. Ela realmente, ele fala lá que tem, acho que tem 3 sistemas de segurança, 2 sistemas ali e tal, 3 com o Isofix. Beleza. E mais simples de usar, porque ele fala que é só você apertar um botão e solta ele, né? Solta todos os sistemas. Beleza. Então, é realmente completo. A A, realmente, eu também achei um pouquinho de sacanagem ali, porque né, não está presente ali no modelo. Aí também não é uma questão legal. Legal. Muito bem. E aí, quem pediu, quem fez, quem quer chutar? Essa daqui também eu fiquei. Bati cabeça com ela. Só porque eu fiquei, como assim procedimento composicional? E depois que eu fui ver, tá, conjunto. Eu fui dar uma pesquisada, né? Dei aquele Google. Tá, então tem que ser um conjunto de etapas e decisões que ele usou para compor esse textinho aqui que ele fez. Então fomos excluindo. A letra A eu excluí porque ele não tá usando de explicação, sabe? Tipo, ele não tá explicando as coisas que existem aqui. Ele tá realmente dialogando, tá num diálogo. Ali. E ali, a letra B. Descrição de uma situação hipotética. Eu não encontrei trechos que ele possa estar fazendo isso. As referências à crendice popular, inclusive, dá para confundir com algumas coisinhas que ele coloca aqui, principalmente do segundo parágrafo. Mas porque ele fala de superstição, ele fala sobre crendices e tal. Então ficou quieto. A objetividade irônica do relato, ele não usa de ironia, apesar de parecer. E as marcas de interlocução, ele realmente se apropria de interações, né? Dessas interações com outras situações cotidianas. Então, para mim, ficou entre a C e a E. Não sei se vocês ficaram em dúvida nessa. Ai, eu fiquei triste porque eu marquei a A porque eu foquei nisso aqui. Aqui pra nós, eu acho que é exagero da gente supersticiosa e não preferir ficar falando no assunto. Então eu achei muito uma explicação. E aí eu fui de A. Eu sabia que eu vi isso como uma marca de diálogo dele, só assim, tipo, não vi como uma explicação dele, sei lá. Então, eu achei Eu tipo, aqui só que pra assim. nós, Pode entendeu? falar. Tipo, você meio que Desculpa. explicando o seu ponto de vista, entendeu? Eu achei, quando eu li. Por isso que onde eu É, errei. qual que é o trecho que você falou? O segundo Assim, dizem que parágrafo. a máquina já tem feito até Ah, milagre. Mas isso, aí ele coloca, aqui pra nós, eu acho que é exagero de gente supersticiosa. tá. Mas é assim, beleza, isso é uma intervenção. Mas ela é explicativa do narrador? Ou é, tipo, mais ele tá meio que lembrando de alguma coisa? Ou meio que, vamos dizer, ironizando? Eu acho que é exagero de gente supersticiosa. Prefiro ficar falando, nossa, Parece mais uma ironia mesmo. ele não tá explicando algo. Essa aqui foi bem uma das pegadinhas, né? Não, é que nesse sentido, esse aqui pra nós, entendeu? Então, tipo, explicando, tipo, aqui para nós. Aí nisso, ele vem com a ironia, entendeu? Mas a explicação seria a intervenção inteira. O aqui para nós, ele só tá trazendo para ele. Aqui para nós, aí ele joga a ironia no meio. Tipo, aí você tem que pegar o trecho inteiro. O inteiro ali, né? Uhum. E, Porque tipo, a ele não usou intervenção. disso durante tudo para compor esse textinho. Uhum. Se ele chegasse, por exemplo, a máquina que já tem feito até milagre, aí ele, aqui para nós, esse tipo de máquina é usada de tal forma. Sabe? Ou então ele explicasse por que ela faz milagre. Né? Aí sim. Só que ele ironiza. Eu acho que é exagero de gente supersticiosa. Prefiro não ficar falando no assunto. Então, ele não explica isso. Tem que pegar esse trecho. Realmente, é a parte que ele faz essa intervenção. Né? Mas ele não explica. Então. E aí, isso aqui também, eu, tipo, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar data. Tipo, eu sinto que é uma explicação dele, sabe? Quando eu li, aí me fez marcar. Nesse, quando ele coloca entre os travessões. Ou no de cima. Aí foi onde fez me marcar. Tipo, essa parte de baixo e a de cima. Mas eu fiquei em dúvida, porque eu vi uma interlocução. E aí a intervenção é onde ele intervém, no travessão. Aí por isso. Então, tipo, mas aí ele teria que explicar o porquê porque tem que fazer relação com desde que ela chegou. Aí, entre as travessões, ele teria que explicar algo sobre aquilo. Desde sobre que ela chegou. Exatamente. Aí seria uma explicação. Eu fui muito, tipo, além. Eu pensei muito além, no sentido de, tipo, ele está explicando, tipo, desde que ela chegou, não me lembro. Então, tipo, ele explicando
a visão dele. Não sei se tá Sim. aprendendo, tá muito confuso, mas é porque Aham. essa questão me pegou muito, porque realmente fiquei entre a A e a E. Faz E sentido. aí eu falei, não, depois deixa ela longe. Faz sentido. Então, Mas seria que igual. aí, tipo, a intervenção, aí eu falei, pô, intervenção, aí já me vem esse travessão, que é onde ele inclui, sabe, tipo aquele extra, assim, sabe, Sim. de informação. Aí foi isso. Seria como, sei lá, o Dente vai até falar melhor que eu. Mas, você, no meio da redação, e você está escrevendo sobre algo, você coloca entre travessão aquilo que você está explicando sobre o que você falou antes, como se fosse um adendo, né? É um adendo daquilo que você falou para você continuar o que você estava falando. Eu pensei Aí, justamente nisso, e, tipo, aí é uma explicando. explicação. Aí por isso que eu falei. Tipo assim, aí eu fui, realmente, foi o que eu grifei, não sei se dá pra ver. A gente, eu não Ali, vou por ver a exemplo, câmera, porque eu tô se eu for ler. igual a Dona Florinda. Mas Porque assim, se eu ia você for abrir a ler. câmera pra mostrar pra Se você vocês. for ler como ele falou, é como se ele estivesse realmente lembrando, sabe? Tipo, desde que ela chegou, aí tipo, você para, não me lembro quando. É como se ele estivesse realmente, pô, não me lembro quando. Aí não sou muito bom em lembrar de datas. Tipo, ele tá realmente tentando lembrar aqui. Pô, ele fez uma pausa pra. Ele tá contando uma história. Faltou, então tem que usar a frase, chamando o Kiko. Mas então, foi isso. Fiquei muito triste. Porque veio muito isso. Eu vi os travessões, li de novo. Aí eu falei, Mas foi isso que eu falei. Eu juro que Um procedimento lendo esse texto aqui, computacional. parecia eu pensando. Parecia eu pensando com coisinhas pelo meio. Tipo, eu contando uma história e veio aquele pensamento ali do lado. Mas não foi esse pensamento que veio aqui que compôs o meu tipo, todo o meu texto, entendeu? Ele só apareceu ali como forma de complementar. Olha o TDAH ajudando a gente, que meu Deus do céu. Minha análise sobre ela. Tem 2 pontos aqui que chamam muita atenção, né? A água, e em muitos momentos está ali sendo especificada como o mar. A gente pensa na água, né? Vamos lá para o simbolismo da água. A água é uma coisa que nunca é imutável. Ela sempre está se renovando. Tem a ver com a ideia ali da purificação, tem a ver com a ideia do movimento. E esse eu lírico, né? Fala ali já no início do desequilíbrio dos mares. Então, ela já está entendendo que, de fato, a água não vai sempre permanecer do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Então, há ali mudança. E ela tá ali numa espera por esse amor, né? Que a gente não sabe se é realmente, tipo, uma pessoa em específica ou se é qualquer amor, sabe? Seja amor, não importa quem seja, sabe? Não uma pessoa específica. E ao longo das outras estrofes, ela já fala em esperar todos os séculos, então tem a hipérbole aqui. Então, algo grandioso, algo exagerado ali para ela se referir a essa espera. Em comparação, é sem desespero e sem desgosto. Então, mesmo que tenha passado muito tempo, é como se ela entendesse de fato o que estava acontecendo ali. Sabe? Ela não está resistente àquela realidade, ao que está acontecendo. E ela fala, morri de infinitas mortes. Então, algo que, de novo, da ideia, né, do esperei por séculos. Então, morri muitas vezes. E a morte também, a própria ideia do ciclo, né? O fim do ciclo ali. Então, é como se aquele ciclo fosse repetido várias e várias vezes. Porque ele iniciou, acabou, iniciou, acabou. E ela já vai se encaminhando ali no terceiro para falar: quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias chegaram como os das estátuas, a tudo quanto existe alheias. Então, ela foi tirada ali. Né? Quando estava se aproximando, aquilo, né, foi ali para um outro lugar. Né? Foi deixado ali, foi largado pelas ondas. As ondas pegaram. E aí ela adota a postura, que foi a da: minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. Então, ela esperou tanto, tanto, chegou aquele momento, ela levou de novo, e aí ela meio que será se isso vai se repetir novamente? Né? Será se essas infinitas mortes vão ocorrer de novo? Será se mais séculos vão se passar? Com a ideia, e o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. Então, finalmente, ela entende, né, que essas águas elas são sem fim. Não é que ela não acreditava que as águas eram desse jeito, mas ela está ali sendo constantemente exposta a isso. As águas vão permanecer ali, levando, trazendo num ciclo infinito. E quando ela direciona
isso ali para a composição do poema é muito a ver com a função poética, né, da linguagem. A própria ideia, assim, se a gente for pensar, não necessariamente como a pessoa escreveu isso, mas assim, como que as palavras, elas são quase como, é como se o autor fosse quase um cirurgião plástico, sabe? Essa ideia da plasticidade ali. A palavra, ela é plástica, o poeta. Então ele vai manipular ela, ele vai usar ela da forma que ele quer para transmitir aquela mensagem. Então, como ele está fazendo isso, vai gerar ali, vai ter algum fundamento, que no caso é o que ele quer, né? Porque quando você lê o poema, esse tom elegíaco, então a melancolia, a própria ideia do solene também, expressa alguma coisa. Na A, ela fala de uma contradição entre vontade de espera pelo ser amado e o desejo de fuga. Veja que tem um desejo de fuga aqui, né? Não tem como eu dizer que aquela pessoa ela quer fugir daquela realidade. Pelo contrário, ela permanece ali, à espera daquilo, mesmo que não ocorra, ela vai permanecer ali. Então não tem esse desejo de fuga. A expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. Sim, né? Porque, veja, em aquela parte de esperar, 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 chegou o um momento que não teve. Então houve ali desencanto, né? Não se realizou, o que não significa que nunca vai se realizar, mas pode ser que aquilo sejam vários, vários e vários ciclos, né? E ela não falou muito, por exemplo, de outra vez isso aconteceu. Ela está falando dessa forma específica. As imagens díspares. É ali aquela coisa sem coerência, né? E vê que não tá muito disso. Não é aquela coisa ali, quase que aquela coisa surreal, né? Aquela pegada mais surrealista ali. Várias coisas, as coisas não têm muita coerência, são coisas muito aglomeradas. E aqui não, você não tem muitas essas imagens díspares, né? Até porque as imagens elas têm a ver. A ideia da espera ali com o mar, a própria ideia da mudança em relação ao movimento das águas. Tem coerência, não tem como dizer que é uma imagem díspare. Essa D é aquela alternativa que você tem que ler assim, com calma. Tá um pouco rebuscada. E fala, ó, recusa a aceitação da impermanência, né? Então você é o tipo de alternativa que você lê 3 vezes para, opa, é isso que ela está dizendo ou é aquilo? E não é a ideia da impermanência, a ideia que as coisas vão ficar fixas, né? Elas vão mudar, elas vão fluir, mas é como se ela tivesse não recusando, mas aderindo, né? Ali naquele sentimento. É uma coisa que aí volta como essas águas, como esse movimento ali. E na é a consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte. A morte aqui, para a gente dizer que ela tá, se a gente fosse pensar, interpretar, sabe, procurar ali alguma relação em algum termo, mas não é uma coisa que tá muito de cara, não é uma relação que ela tá muito de cara ali. E inutilidade do amor, não, né? O amor é útil para ela. Pode ser que mesmo com ela espera, ela ainda acredite no amor. Então, acreditar no amor para ela é útil, porque faz ela encarar aquele momento, né? Então, basicamente, eu adotaria essas formas para me chegar na alternativa.